ZYL 282, 1250 kHz. Rádio Difusora AM. Poços de Caldas, Minas Gerais. Conheça a história de Poços de Caldas e de sua gente, por Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. A rodovia Poços Cascata foi inaugurada em janeiro de 1960. O governador Bias Fortes e sua comitiva chegaram ao aeroporto local. E depois, o governador, a comitiva e demais autoridades se dirigiram à Ponte Preta, onde discursaram o prefeito Dr. Davi Ottoni, o Dr. Alvino Oskin de Oliveira, o Dr. Carlos R. Neto e o Dr. Randolfo Trindade Filho, diretor do DR, além, evidentemente, do governador. Este fez a entrega da estrada à população. Em seguida, houve um coquetel na represa Bortolã, ao som de Fronteira e seu conjunto. Poços de Caldas possui hoje um grande número de farmácias e drogarias. Por volta de 1920, havia 3 farmácias na Praça Pedro Sanches: a Nossa Senhora da Saúde, a Nossa Senhora Aparecida e a Farmácia da Empresa. 2 na Rua Junqueiras, a Central e a Paiva. 1 na Rua Paraná, a Farmácia Universal. E 1 na Rua Bahia, a Farmácia Normal. Nesse tempo, ainda se escrevia farmácia com PH. Em 22 de janeiro de 1926, houve um extenso abaixo-assinado pedindo a rescisão de um contrato da Companhia Melhoramentos para que as águas sulfurosas medicinais fossem incorporadas à Prefeitura Municipal. Entre tantas assinaturas, as do Dr. Mário Mourão, Reinaldo Amarante, Fosco Paradini, João Mendonça, Sebastião Rabelo, Leonor Lima de Oliveira, Diamantina Xandó de Paiva, Carmen Rodrigues, Pietro Del Sarto, Aristides Ballerini, Luiz Nucci, Antônio Scala, César Cassioli, Rodrigo Carvalho, Antônio Ferreira, Carlos Mendes. O primeiro, médico, e os demais, hoteleiros. A posse da segunda Câmara Municipal de Poços de Caldas ocorreu em 1895, com o mesmo presidente da anterior, ou seja, o Dr. José Inácio de Barros Cobra, que se licenciou, sendo substituído posteriormente pelo Major José Afonso de Barros Cobra. As reuniões eram realizadas no Paço da Vila de Poços de Caldas. Em 23 de janeiro de 1900, anotou-se a presença dos seguintes vereadores: José Afonso Junqueira de Barros Cobra, Antônio Pinto, Reinaldo Amarante, Antônio de Paiva e José Solferini. Eles elegeram a mesa diretora dos trabalhos daquele ano. O penúltimo Conselho Deliberativo da Estância tomou posse no dia 1º de janeiro de 1922, tendo na sua presidência o senhor Alfredo Porto e como vice o senhor João Moreira Salles. Ao assumir o governo, o Dr. Melo Viana, na vaga de Raul Soares, entregou o governo da cidade ao senhor João Afonso Junqueira, que tinha sido eleito presidente do Conselho no lugar do senhor Alfredo Porto. Em seguida, assume a direção do município o doutor José de Paiva Azevedo, cujo primeiro ato oficial data de 12 de dezembro de 1925. No dia 3 de abril de 1944, saiu uma edição comemorativa do jornal O Santuário, acerca dos 25 anos de sacerdócio do Monsenhor Dr. José Faria de Castro, vigário de Poços de Caldas e um dos principais idealizadores e construtores da suntuosa Basílica de Nossa Senhora da Saúde. Várias comemorações e solenidades marcaram seu jubileu sacerdotal. A Comissão das Festas Jubilares teve como presidentes honorários os doutores Joaquim Justino Ribeiro, prefeito, e Ovídio César Nascentes Coelho, juiz de direito. Os vice-presidentes foram os doutores Saúdo Prado Brandão, promotor de justiça, e o doutor Moacir Vieira Martins, delegado de polícia.
O presidente efetivo foi o comendador João Afonso Junqueira e o vice-presidente, o doutor Mário Mourão, sendo tesoureiro o senhor Lafayette Bueno. No dia 15 de junho de 1951, a cidade de Poços de Caldas, através de seus representantes, em movimento coletivo de reconhecimento público, como disse o Dr. Cornélio Tavares Ovilacqui, conferiu ao Dr. Mário Mourão, em sessão de gala, nos luxuosos salões da Urca, em meio a muitos aplausos, uma medalha de ouro. Ela confirmava outra medalha concedida pela Sociedade Italiana Stella d'Italia ao médico, quando terminaram as grandes obras obtidas por ele no governo Antônio Carlos. A comarca de Poços de Caldas foi festivamente instalada às 13 horas do dia 20 de janeiro de 1917, no salão da Prefeitura Municipal. Presentes o juiz Dr. José Felício Buarque de Macedo, o Dr. Fábio Teixeira Coelho, juiz municipal, o prefeito municipal Francisco Escobar, o Dr. Alexandre Silviano Brandão, promotor de justiça, o Dr. Juarez Lopes, delegado de polícia, além de inúmeros outros convidados. Durante 3 dias, a cidade comemorou o acontecimento. Às 5 horas do dia 20, houve uma belíssima batalha de flores, confetes e serpentinas. No dia 21, várias comemorações cívicas e religiosas, inclusive com um solene Tedéu às 6 horas, presidido pelo bispo diocesano. No dia 22, houve nova batalha de flores e confete e um animado baile que se prolongou até o dia seguinte. De 1951 a 1955, compuseram a Câmara Municipal de Poços de Caldas os seguintes vereadores: Antônio de Oliveira Fabrino, Ademar de Souza e Silva, Carlos R. Neto, Cornélio Tavares Ovilacqui, Edmundo Gouveia Cardilo, Frederico Paradini, João Eugênio de Almeida, José Aires de Paiva, José Francisco Tepedino, José Remígio Prézia e Sebastião Tomás de Oliveira. Foram seus suplentes Carlos Antônio Bonazzi, Horácio de Paiva, Jofre Rafael dos Santos, José Gomes Filho, Luiz Pérez Álvares, Pedro Linguanoto e William Macedo Ferreira. O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas se situa em belo prédio, conhecido antes por Vila Junqueira. Este edifício, em 1937, foi alugado pelo hoteleiro Abílio de Paula Souza, que ali instalou o hotel da empresa. Depois, devido à construção ao lado do cassino da Urca, o prédio passou a servir de depósito da companhia Hotéis Poços de Caldas, que o havia adquirido, e também a hospedar funcionários e artistas que apresentavam no antigo Cassino da Urca. Foi o prefeito Dr. Davi Benedito Ottoni que adquiriu todo o conjunto para a Prefeitura Municipal, tendo sido instalado no local o ginásio Virgínia da Gama Salgado e, posteriormente, o ginásio estadual que manteve esse nome. Com a transferência da escola que ali se instalou, o prédio passou a abrigar o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. No começo do século passado, exerceram a função de juiz de paz nesta comarca Afonso Junqueira, Luiz Augusto Loyola e Joaquim Borges da Silva. Nessa época eram serventuários da Justiça: José Bretas de Oliveira, primeiro ofício; Venâncio Vivas, segundo ofício; Carlos Teixeira, distribuidor, partidor e contador; Francisco Machado Faleiro, avaliador; Sabino Ribeiro, depositário público; Reducino Pinto, escrivão do júri; Inácio de Moura Gavião, escrivão do registro civil; e João de Assis Vasconcelos, oficial de justiça. O início da construção do hotel da empresa nesta cidade ocorreu na administração do coronel Agostinho Junqueira. O hotel foi inaugurado na estação de agosto de 1884 pelo Dr. Saleite, sendo seu primeiro hóspede Zacarias Vieira Machado da Cunha, fazendeiro na vila de Santa Teresa, da província do Rio de Janeiro. O hotel tinha sala de visitas, música e vasto refeitório, além de 60 quartos.
com diária de R$5.000. A Escola 7 de Setembro foi fundada no dia 7 de setembro de 1922, por iniciativa de Dona Carolina Bernardo, que foi sua diretora até 1931. Até 1967, mais 2 educadoras estiveram à frente da escola, as professoras Eugênia e Nicolina Bernardo. Em 1968, a escola passou para Ana Maria Ramos de Paiva, que a dirigiu inicialmente, e Sheila Puri Nogueira da Silva, Célia Beatriz Marcaça e Maria Lúcia Pelaquim, diretora de 1970 a 1992, tendo sido sua última proprietária. A loja maçônica Estrela Caldense adquiriu a escola no início de 1981. A sua primeira diretoria administrativa foi composta por Antônio José Iranço de Almeida, Birajá Silveira, João Carlos Podestá e Fernando Ávila. Conheça a história de Poços de Caldas e de sua gente, por Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. A radiodifusora de Poços de Caldas, que estará completando 40 anos no próximo dia 1º, funcionou inicialmente no prédio do Sr. Juca Cobra, localizado na esquina da Praça Pedro Sanches com a Rua Rio de Janeiro. Depois ela foi transferida sucessivamente para a Avenida Francisco Salles e para uma ampla casa localizada na Rua Dinamarca, no bairro Vila Bela. Hoje, ela está situada na Rua Rio Grande do Sul, em prédio próprio no 1º andar, e depois de ampla reforma ocorrida este ano, passou a ser uma das mais bem instaladas emissoras do estado de Minas Gerais. Conheça a história de Poços de Caldas e de sua gente, por Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. Segundo o historiador Dr. Mário Mourão, um dos maiores conhecedores das virtudes terapêuticas de nossas águas, em seu apreciado Poços de Caldas, síntese histórica e cronológica, Olavo Bilac, entrando em nosso banho sulfuroso, dizia que ia adormecer em um leito de cetim, sentindo a doçura e o cheiro do óleo aromático de sulamita. Um dos primeiros regimentos internos de nossa Câmara Municipal foi baixado através da Resolução número 1, de 28 de maio de 1902. Já o Estatuto do Município é de 26 de maio do mesmo ano, tendo sido decretado e promulgado pela Câmara Municipal, que organizou o município autônomo de Nossa Senhora da Saúde de Poços de Caldas. O importante ato administrativo foi assinado pelo Dr. Francisco Faria Lobato, presidente e agente executivo, Eduardo Pio Vestim, Rafael Danza, Ildefonso de Souza, Sebastião da Gama Cruz, Vicente José Ferreira e Astolfo Antônio Delgado, além do secretário municipal Virgílio Venceslau Messias. Conheça a história de Poços de Caldas e de sua gente, por Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. No dia 21 de junho de 1959, o professor Fábio Simões Vieira apresentou um festival artístico nessa cidade com a participação de seus alunos Jofre José Ferreira Santos, Dirce Moreira, Vanice dos Reis Piso e Marinês Carlota Pereira de Nutti. Participaram ainda o tenor Lauro Delgado e a soprano Aparecida Nogueira, que interpretaram a valsa Sonhando com Você, de autoria de José dos Santos Neto. Os ingressos para o festival foram vendidos na portaria do Palace e nos bares São Luís, Castelões e Carleto. Conheça a história de Poços de Caldas e de sua gente, por Gaspar Eduardo de Paiva Pereira. As folias de reis se iniciam habitualmente no dia 25 de dezembro ou 1º de janeiro e vão até o dia 6, dia dos Santos Reis, com festas para os componentes do rancho e convidados.
A companhia tem cerca de 15 elementos, tendo como figuras principais o mestre violeiro, o contramestre, o alferes, o porta-bandeira e 2 ou 3 palhaços. A primeira notícia de uma folia de reis aqui em Poços data de janeiro de 1905. No final do ano de 1999, as folias de reis Porumbi e do Fubá participaram dos projetos Sons do Natal, promovidos pelo SESI, SENAI e FIENG. Em janeiro de 1927, o Major Afonso de Barros Cobra e o Dr. Mário Mourão foram recebidos no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, pelo grande presidente do Estado, Antônio Carlos. Dirigindo-se ao Major Barros Cobra, o governador Antônio Carlos disse estar muito satisfeito em conhecer aquele que em todas as eleições atuara em favor do governo de Minas. Ao se dirigir ao Dr. Mário Mourão, disse: conheço sua vida e as campanhas encetadas em prol de Poços de Caldas. Li as suas obras e os opúsculos que teve a gentileza de me enviar. Já lhe escrevi e pessoalmente reitero-lhe meus agradecimentos. Respondendo, o Dr. Mário Mourão pediu providências de Antônio Carlos para o maior e melhor aproveitamento da estância, no que foi totalmente atendido. Por volta de 1920, havia em Poços de Caldas 6 escolas municipais e 5 estaduais para instrução primária. Havia ainda 9 escolas particulares. Destacavam-se nessa época o ginásio Pedro Sanches, que tinha como diretor o Dr. Cornélio Tavares Ovilacqui, o Colégio Progresso, dirigido pelo Sr. Hugo Sarmento, e o Colégio São Domingos, pelas Irmãs Dominicanas. O Colégio São Domingos funcionou até alguns anos atrás, ainda dirigido pelas Dominicanas. No local, hoje, funciona o Colégio Objetivo. Ali onde se encontra o arrojado terminal de linhas urbanas, na Francisco Salles, corria a céu aberto o Ribeirão da Serra. Na área existente do lado esquerdo de quem desce para o setor oeste da cidade, encontrava-se um chafariz, para onde os charreteiros e os cavaleiros levavam seus animais para beber água. Ali também se situava o ponto de cavalos. Depois passaram a estacionar no local as chamadas jardineiras, que se dirigiam para as cidades circunvizinhas. Do lado direito, ultimamente, paravam os ônibus da circular, cujos passageiros faziam filas no sol e na chuva. O terminal trouxe um conforto muito maior para os passageiros da sociedade circular. No dia 5 de maio de 1995, o prefeito Luiz Antônio Batista sancionou a lei número 5.875, aprovada pela Câmara Municipal, presidida por Antônio Carlos Pereira, decorrente do projeto do vereador Ronaldo Junqueira, concedendo o diploma de gratidão da cidade à loja maçônica Estrela Caldense pelos serviços prestados nos setores da educação, assistência social e saúde, nos seus 100 anos de existência. No dia 30 de junho, o diploma foi entregue à Estrela Caldense no Palace Cassino.